Boa tarde, meu povo lindo. Estamos nós aqui de volta nessa sexta-feira maravilhosa, dia 9 de setembro. E vamos agora para a nossa aula de análise linguística. Na última aula, nós estávamos trabalhando os princípios que regem a concordância verbal, né, nenéns? De fato, é uma parte da gramática muito grande, como gosta de dizer meu amigo Daniel, a sintaxe é uma parte eterna, tecnicamente, né? A concordância é enorme. É um assunto muito grande porque vocês viram pelos aspectos que nós trabalhamos na última aula e tem algumas situações a considerar, como por exemplo, sujeito simples, sujeito composto, palavras que compõem o núcleo do sujeito, posição do sujeito em relação ao verbo se anteposto e posposto, intercalações, palavras que estão no plural e que especificam o sujeito e podem interferir na concordância do verbo. E, claro, uma série de outras situações. Concordância, por exemplo, do verbo ser, concordância de verbos impessoais. Então, a gente vai dar continuidade a esse assunto super importante dentro dos aspectos gramaticais da língua portuguesa, tá? Não esqueça de que na redação Enem, esse assunto é explorado na competência 1. É um dos aspectos gramaticais explorados nessa competência, portanto, quanto mais você afinado estiver com relação às regras de concordância, regência, colocação pronominal e crase, melhor. E vamos lá, aqueles estudantes, boa tarde para a galera que está aqui conosco, tá? Pelo chat. E pelo IPTV, chat do YouTube. Vamos lá, no canal do canal, estamos aqui. Bom, tá aí. Vamos continuar trabalhando a concordância do verbo, tá? Em relação ao sujeito, temos que analisar bem o sujeito, temos que considerar também que tipos de verbos estamos empregando nos contextos, como, por exemplo, os verbos de ligação, os verbos de fenômenos da natureza, os verbos impessoais em geral, né? Verbos de fenômeno, verbo haver no sentido de existir, onde canto tem transcorrido, esses verbos aí também devem ser considerados. Nosso objetivo aqui é fazer com que vocês cada vez mais saibam as minúcias, os detalhes da concordância verbal para que a gente possa empregá-la, tá? Em conformidade com o registro formal nos gêneros em que, evidentemente, esse registro ele é cobrado, tá? Então, isso é muito importante. Ah, tia, por que a senhora não fala da concordância informal? Porque essa daí a gente já tá guabis, a gente já tá ninja. Nós precisamos realmente aperfeiçoar os nossos conhecimentos na concordância formal, tá? Então, eu coloquei aqui textos escritos, a gente sabe que nem todo texto escrito é formal. Então, lembrar que essa escrita em conformidade com o registro formal ou padrão da língua portuguesa, tá? É nesse aspecto, é nessa conjuntura que a gente deve se preocupar. Beleza, cheirosos? Só para lembrar os princípios da concordância, lembrar que ela é um princípio sintático harmônico e que, neste caso, pode ocorrer com nomes e os termos que vão modificar esses nomes, no caso, substantivos, né? E os verbos das orações e os sujeitos delas, em que a gente vai acomodar o verbo, tá? Ao comportamento do sujeito via de regra. Mas você sabe muito bem que você não é bobinho, que existem chamadas orações sem sujeito. E aí? Se eu não tenho um sujeito na oração, como é que vai ficar a concordância desse verbo? Boa pergunta, né, jovem gafanhoto? Pois é. Então, fique ligado, atente-se para esta prerrogativa da norma. Se você sabe que as flexões de número e pessoa de um verbo, não é? Elas vão corresponder ao comportamento do sujeito. Se eu não tenho sujeito, eu não tenho por que flexionar, por exemplo, esse verbo no plural. Não faz sentido, né? Porque, em geral, quando nós flexionamos um verbo no plural, é porque existe lá um sujeito que ou é simples estar flexionado, ou é, por exemplo, um sujeito composto. Então, tem que tomar cuidado com tudo isso aí, tá bom? Então, tem aspectos de concordância verbal e nominal. Por hora, estamos estudando nas nossas aulas, né, da semana passada e de hoje, a concordância verbal. Vamos lá. Olha aí. Ela vai tratar das alterações do verbo, basicamente,
para que esse verbo se acomode ao sujeito, né? Então, via de regra, concordância geral, como a gente viu na semana passada, o verbo vai se acomodar para harmonizar com o sujeito. O verbo, nesse caso, apresentando flexões de número e pessoa, beleza? Olha aí que top, pessoal. Regra geral. O verbo concorda com o seu sujeito em pessoa e número. Isso aí todo mundo sabe, embora nem todo mundo use. A gente não fica muito preocupado, principalmente na hora da fala, com isso aqui não. A gente diz nós ramos, os meninos já foram, no mês das minhas coisas. A gente diz assim. Mas a gente sabe que a escrita mais formal, ela percebe esses fundamentos. Ó, veio os homens com as ferramentas. Aqui é um trecho de uma musiquinha, evidentemente um gênero popular de Adoniran Barbosa, né? O que a gente olha aqui, ó? Bem aqui a gente tem a contração da preposição com o artigo as, inclusive é uma contração antiga, né? Um arcaísmo. É um arcaísmo assim. E na fala isso aqui acontece muito. Vou sair casa amiga, a gente até brinca, casa amiga, né? Em vez de com as, a gente diz casa. Então, evidentemente, isso é uma marca, né? De informalidade. Aí, o que a gente observa? Não é comum, mas o sujeito, ele pode vir posposto ao verbo. Porque existe uma coisa chamada ordem direta, ó, gente. A ordem direta. Ela não costuma interferir, tá? Via de regra no sentido. Por exemplo, o menino leu um livro. Ó, um livro, o menino leu. Você vê que não é uma ordem, né? Normal, vamos dizer assim, não é uma ordem costumeira. Então, a gente trocou a posição do sujeito menino, aqui na segunda escritura, com o complemento do verbo. Veja que, na ordem direta, ó, o complemento do verbo vem depois do verbo, e o sujeito, que é o termo sobre o qual se informa algo no predicado, vem, evidentemente, antes do predicado. Mas nada obriga que essa ordem seja o tempo todo direta, entende? Então, muitas vezes, a simples troca, tá, de posição do sujeito com o verbo, ou iniciando a oração mesmo pelo verbo, pode provocar alterações da concordância. Como, por exemplo, essa. Quando a gente joga o verbo no início da oração, a gente esquece de concordar, né? Chegou às encomendas, em vez de chegar às encomendas. Então, esse tipo de concordância, por exemplo, que é ocasionada pela mudança de ordem do sujeito em relação ao verbo, é muito comum em gêneros como letra de música, não é? Cordéis, repentes, numa conversa cotidiana, entre pessoas evidentemente próximas, íntimas. Então, veja aí. Se a gente fosse adaptar ao padrão, evidentemente, é o que nós teríamos? Ó, vieram os homens com as ferramentas. Então, o que a gente pode dizer comparando essas duas construções? A última, adaptada ao registro formal, tá? Padrão, porque respeita os princípios harmônicos que levam, né, a compreender que o núcleo do sujeito, por ser plural, vai levar o verbo à terceira pessoa do plural. Ó. E essa daqui é representativa da fala cotidiana, informal, porque normalmente nessas situações a gente não percebe esse princípio harmônico, tá? Uma questão mesmo de hábito. E cuidado que o hábito pode levar, né, a situações perigosas. Como é que a gente diz? Tem um ditado que diz o hábito de casa leva à rua. Alguma coisa assim. Bom, a gente trabalhou bastante os casos de sujeito simples na semana passada, né? Sujeito simples com único núcleo, núcleo modificado. Hoje a gente vai falar sobre o sujeito composto. Regra geral. Quando ele é composto, o verbo vai ser apresentado no plural. Regra geral, né? Isso aqui é bom demais. A preocupação aqui é com as situações de excepcionalidade. Bora lá. Ela e ele são namorados. A gente vê que os dois núcleos aqui em vermelho, ó, ambos representados por pronomes pessoais do caso reto, eles são pronomes substantivos porque justamente estão atuando como sujeitos da oração. E aí a gente vê que o verbo está flexionado na terceira pessoa do plural,
por esse motivo. Então, vejam que as flexões aqui, ó, queridos estudantes, vão aqui considerar número e pessoa, tá? Outra diquinha. Você pode perceber que, conjuntamente, esses dois núcleos do sujeito podem ser eles. Porque a nossa língua, como eu falei para vocês, tem uma tendência a tornar o masculino singular ou plural genérico, tá? Então, se a gente for substituir por um só pronome, a gente englobaria o de terceira feminino e de terceira masculino, um terceira do plural masculino. Tá bom? Então, e justifica-se aqui, na regra geral, o verbo na terceira pessoa do plural. Olha aí. Paula e Andréia estudaram no mesmo colégio. Veja que aqui eu poderia também, nessa mesma jogada, substituir os núcleos Paula e Andréia por elas. E perceba que, de novo, o verbo vai para a terceira pessoa do plural. Elas estudaram. Então, disso aí ninguém tem dúvidas, eu tenho certeza, né? É a regra mais trivial que existe em relação à concordância do sujeito composto. O que a gente precisa se preocupar são os casos, como eu disse, extremamente especiais, ó. Casos específicos. Vamos colocar aqui o marca-texto. De fato, eu quero chamar a atenção para isso. Ó. Casos especificíssimos. E aí, vamos começar a fazer as nossas considerações. Veja aí, nenéns. Sujeito composto. Não esqueça do que nós estamos trabalhando aqui, ó. Grude o zoião aí. Isso aqui é cobrado demais para quem pretende aí fazer algum concurso público, viu? Vestibular, claro, mais tradicional. Não o Enem. O Enem não cobra essas regras diretamente. Mas você precisa saber, porque você precisa dominar isso aí para compor o texto, né? O gênero de dissertação escolar. E os concursos cobram mesmo regrinha, para você dizer concordância errada, concordância correta, esse tipo de coisa. Olha aí. Bom, se o sujeito é anteposto ao verbo, o que o registro formal dispõe disso? O que a gramática tradicional, a gramática escolar diz? Regra geral, ó, o verbo ir lá para o plural. Quando ele está anteposto ao verbo, significa dizer que ele está na posição normal. Veja aqui, ó, o dólar, vou marcar os núcleos de marca-texto verdinho, tá? Dólar, ó, e euro, inflacionário. De novo, aquela mesma lógica. Eles inflacionaram. Tudo bem? Olha aqui, ó. Posposto ao verbo. Aí a gente vai prestar atenção que agora esses núcleos vão para depois do verbo. Pós-posto, posto depois. Eita, bebê. Olha aí, ó. Aqui, olha o que o registro formal diz. Mudar a cor do marca-texto e colocar amarelo. O verbo concorda no plural, a chamada concordância genérica, que é essa mesma que você está vendo aqui. Ou então, ainda pode fazer a chamada atrativa, concordando com o núcleo do sujeito mais próximo. Mais próximo de quem? Obviamente, do verbo. Você viu na semana passada que a gente tem a concordância genérica ou gramatical, que percebe o núcleo ou os núcleos do sujeito, ok? A atrativa, que em algumas situações permite que o verbo concorde com o núcleo mais próximo do verbo ou do substantivo, no caso da nominal, tá? E a concordância ideológica, a silepse. Então, tudo isso aí tem que ser lembrado, queridos estudantes. Olha só. Chegaram o diretor e o professor, mas se eu quiser, respaldado na gramática normativa, posso também concordar, chegou o diretor e o professor. É estranho? É. Mas, independente do que a gente acha, ó, estão aí os núcleos já demonstrados para vocês aí, sublinhados, nenéns. Veja aí, ó, diretor, professor, diretor e professor de novo, e vejam que esses núcleos, ó, estão colocados depois do verbo. Então, pronto. Duas concordâncias possíveis, genérica ou atrativa, se o sujeito composto vier posposto, colocado logo após o verbo. Beleza? Olha aí. Sujeito formado por núcleos sinônimos. Até a semântica dos núcleos do sujeito, ou seja, a ideia que eles passam, interferem na concordância, ou podem interferir. Ó. O verbo pode concordar no singular ou no plural.
Aí você diz, tia, mas essas aí são ótimas quando a gente pode concordar no singular e no plural, que a gente pode escolher o que a gente quer concordar, do jeito que a gente quer concordar. É verdade. Mas isso é uma questão tradicional de pergunta. Em qual das opções há dupla possibilidade de concordância conforme o registro formal? E tu não souber essas duas possibilidades? Aí, neném. E aí o cat jump. Bom, o fato é que o verbo vai concordar no singular ou no plural. Veja que as palavras medo e terror, gente, olha aí, que são núcleos desse sujeito, são tecnicamente sinônimas, né? Claro que eu vejo aí uma certa gradação na palavra terror, mas tem gente que usa naturalmente terror no lugar de medo. Então, são palavras sinônimas ou até quase sinônimas. O que eu posso fazer? Como a última palavra em si carrega um certo teor de gradação, nós podemos fazer aqui, ó, a concordância atrativa, ou seja, com o núcleo mais próximo do verbo, deixando, portanto, o verbo no singular, ó. Ou então fazer a concordância genérica, percebendo que, de fato, há dois núcleos que vão aqui determinar a flexão do verbo na terceira pessoa do plural. Tá vendo? Veja meus casos. Núcleos do sujeito formado por palavras sinônimas ou quase sinônimas. Ok? Alegria e felicidade faz ou fazem parte da vida. Veja que alegria e felicidade, ó, muito próximos, né? Núcleos resumidos ou gradativos. Com o sujeito resumido, olha as palavras. De novo, marca texto, ó. Tudo, nada, alguém ou ninguém. Isso aqui, vou até colocar mais detalhes ainda para vocês, que eu adoro um detalhe. São chamados de apostos dentro da gramática sintaxe, né? Recapitulativos ou resumidores, tanto faz. Recapitulativos ou resumidores. Olha, você pode até tentar, gente, mas não dá. Fica muito feio tentar fazer a concordância com o verbo no plural. Muito estranho. Ó, veja o exemplo. Sapato, calça, camisa e meia, tudo estava no lugar. Gente, imagina eu colocar aqui tudo estavam. Bom, só para vocês testarem a possibilidade. Não fica estranho? Pois é. Então, perceba que, na verdade, os núcleos do sujeito são esses que eu vou sublinhar aqui. Aliás, que eu vou marcar em verdinho, tá? Olha, é sapato, calça, camisa e meia. Não pense que o núcleo do sujeito é tudo. Na verdade, tudo é o aposto recapitulativo ou resumidor. Então, numa situação como essa, em que os núcleos do sujeito composto são representados, resumidos por um aposto resumidor, você joga o verbo para concordar com o aposto, viu? Para quem acha que o verbo só concorda com o sujeito, tá aí. Uma situação de extrema excepcionalidade, querido estudante. Bora! Sujeito formado por gradação. Aí, se os núcleos do sujeito sugerirem uma gradação ascendente ou descendente, que é aquela palavras que mostram uma sequência de ideias em que você vê uma evolução, ou o contrário, uma involução, você pode fazer duas concordâncias, fique à vontade. O fato é que você tem que saber que é possível essas duas possibilidades. Olha aí, ó. Veja que sussurro, ó, o nível vai ascendendo. Sussurro é menor que fala, que é menor que grito, entende? Então, você tem aqui, ó, uma ascendência nas ideias presente nesses substantivos, cujos núcleos sublinharei em instantes. Veja isso, sussurro, fala, grito. Olha a gradação. Por isso que eu coloquei a setinha. Então, suas possibilidades de concordância são jogar esse verbo para concordar com o substantivo mais próximo, aquele que contém o ápice da gradação, ou então perceber, ó, todos os núcleos que aqui estão. Deixa eu botar meu marca-textinho para cá, aliás, minha canetinha. Vamos lá. Se eu for colocar teria com grito, e aqui, ó, teriam, percebendo fala, sussurro e grito também. Então, veja aí, ó. Vendo, nenéns? Deixa eu colocar aqui de cor vermelha esse aqui. Pronto. Pra ficar melhor. Tá vendo?
duas possibilidades de concordância. Tudo isso aí pela Constituição, pela simples Constituição do sujeito composto, tá bom? Olha a gradação. Vou deixar marcadinho para você. Essas aulas aqui é muito importante a gente fazer as marcas para vocês identificarem direitinho as regras. Ó, gradação, tá? Eu vou colocar mais um detalhe. Tanto faz ser ascendente ou descendente. Tanto faz. Ascendente ou descendente. Qualquer dúvida, use aí o chat do IPTV, o chat do canal, tá? Bom, quando o sujeito for unido com a preposição com, esse é um caso que eu acho interessantíssimo, tá? Por exemplo, quem está acostumado a fazer a redação Enem nos modos do Enem, sabe que lá na conclusão, normalmente no agente, ou seja, aquele que vai fazer, que vai executar a proposta de intervenção, você costuma colocar o governo com o Ministério da Educação, o governo com o Ministério da Saúde. Tudo depende da concordância do verbo, de como você vai apresentar esse com. Que pode ser mais um núcleo do sujeito, se você não marcar essa expressão introduzida por com vírgulas, ou pode ser um adjunto adverbial aí de companhia, se você marcar a expressão com vírgulas. Então, olha só. Se o sujeito composto tiver núcleos unidos pela preposição com, vai haver singular ou plural? Depende. Se esse com tem valor aditivo e não de companhia, o verbo deverá aparecer no plural. Por quê? Com a ideia de adição, ó, a irmã com irmão, você tem mais um núcleo do sujeito. Então, eu vou marcar aqui, ó, os núcleos para você entender por que não isolado por vírgula, o com vai levar o verbo a plural. Ele tem o mesmo valor da conjunção i. Então, veja, se você escrevesse, em vez de com, o irmão e a irmã, pronto. Ou a irmã e irmão, tanto faz. O verbo iria para o plural do mesmo jeito. Então, se a expressão que seguir o primeiro núcleo do sujeito marcada por com não estiver entre vírgulas, é porque ali você vai jogar o verbo no plural. Você vai ter um sujeito composto. Vice. Então, vamos só que você escreva o ministério, o governo, vamos colocar aqui, ó, o governo, com a escola e a família, ó, vamos colocar aqui como entes, né? Se eu estou colocando essas iniciais maiúsculas. Veja, ó, o governo com a escola e com a família deve implantar não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pronto. Olha aí. Olha como é que ficou o verbo dever, que é o verbo auxiliar aqui nessa locução, ó. Eu não joguei devem. Isso aí é um dos desvios mais frequentes da concordância e que, em geral, incide penalização na competência 1. Por quê? É costume os alunos colocar essa vírgula aí e quererem jogar o verbo no plural. Isso é um problema relacionado à concordância, gente. E aí a competência que vai estar associada a esse aspecto é a 1, e por isso você já está aí sofrendo o risco de ser penalizado. Se essa mesma construção vem com vírgulas, tá? Aí você deixa o verbo no singular. A irmã, vírgula, com o irmão, vírgula, desobedeceu às ordens da mãe. Então, dá essa ideia de que na companhia do irmão, a irmã na companhia do irmão. Então, esse com marcado por vírgulas dá essa ideia e marca o adjunto adverbial porque, tia, mas e aí? É porque o núcleo do adjunto adverbial, gente, não é forte para ser considerado em termos de concordância verbal, tá? É por isso, só por esse pequeno motivo. Tá bom? Olha aí, diretor, secretária, descobriram. Veja aí o verbo.
Vamos ver. Mas, lá vem o mas, o presidente com sua comitiva visitará. Olha, gente, olha que topperson. Presidente com sua comitiva. Olha aí esse termo. Até vamos botar um marca-texto roxo. Ó. E olha as vírgulas. Olha as vírgulas, pelo amor de Deus. Repara as bichinhas bem aqui, ó. Essas vírgulas aqui são perigosas. Aí é que tá o cast jump. Usou a vírgula, pronto. Essa expressão entre vírgulas já não pode ser considerada como núcleo do sujeito, simplesmente porque adjuntos adverbiais, tá? Nesse caso de companhia, não são considerados como núcleo do sujeito. Então, eu vou considerar que o único núcleo é presidente, ó, está no singular, eu levo o verbo ao singular, pois pronto. Para lá, visitará. Certo? O professor com a direção, de novo, mesmo raciocínio. Olha as vírgulas aqui, dando a ideia de que o adjunto adverbial de lugar está devidamente marcado. Aí vem um único núcleo, o professor comandou. Aí você disse assim, tia, mas nesse caso aí não tem como jogar o verbo no plural, não? Tem. Se tu colocar bem aqui os professores, pronto, comandaram. Nessa situação aí, tá bom? Bora mais. Nesses casos, deixei até marcado aqui, porque assim, às vezes o aluno não entende o porquê da regra, né? Você viu a gente o tempo todo falando o que seria considerado nesses aspectos de concordância. Então, tá aí, ó. Adjunto adverbial de companhia. Aliás, adjunto adverbial nenhum pode ter força, né, para alterar a flexão verbal. Então, é só por isso que, na presença deles, devidamente marcados por vírgulas, a gente não vai considerá-los em termos de concordância, tá bem? Bem explicadinho, ainda deixei aí em destaque amarelinho. Vamos mais casos. Hora número 7, dúvida também. Essas expressões que indicam acréscimo de informação na progressão textual, ou seja, a ideia de adição, elas são, gente, expressões paralelísticas, pelo amor de Deus. Muito cuidado, não só mais também, não só como também, não apenas mais ainda, são expressões de soma. Então, os substantivos que estiverem associados a elas serão considerados como núcleos e devem interferir na concordância do verbo. Então, preste bem atenção, olha aí, ó. O verbo deverá ser escrito no plural, gente. Olha aí, ó. Cuidado. Melhor do que a teoria é ver a prática. Olha o exemplo. Não só o pai, mas também a mãe decidiram repreender o filho. Agora vamos aproveitar bem aqui o fio da meada para falar da pontuação. Tem gente que insere uma virgulinha bem aqui. Vou colocar em azul aqui para destacar. Não só o pai, mas também a mãe decidiram repreender o filho. O que o registro formal diz sobre essa vírgula? Ela é facultativa, gente. Você não precisa colocar, mas também se colocar, ok. Beleza. De toda forma, o verbo vai para o plural, porque a gente tem aqui, ó, dois núcleos do sujeito. A gente vai ter o pai em soma aí com a mãe. Olha aí. E isso justifica a flexão do verbo no plural. Tanto desprezo como a atenção constante podem desmotivar uma pessoa no trabalho. De novo, desprezo, atenção, dois núcleos. Aí você vê que, lá na locução verbal, o verbo auxiliar, que é quem de fato recebe as flexões, está aqui devidamente, ó, flexionado. Podem desmotivar, tá? Então, eu trouxe alguns casos também para a gente trabalhar, evidentemente, a possibilidade de você usar uma expressão dessa numa redação formal, certo? Eis aí uma, baseado nas dúvidas que os alunos costumam perguntar. Sendo o sujeito constituído da expressão um ou outro, o verbo fica no singular. Porque assim, há quem diga o contrário, né? Há quem diga que é invariável, que tanto faz singular ou plural, mas de fato, um ou outro, a meu ver, dá a ideia de exclusão, né? Um ou outro. Então, por essa ideia mais visível de exclusão, a gente coloca o verbo no singular. Um ou outro. Ou um consegue, ou o outro consegue. Então, por isso, ó, conseguirá. Uma boa classificação, tá? E por quê? Vou explicar. Eu gosto de uma explicação pela ideia de conclusão.
Conclusão foi ótima, hein? Ideia de exclusão. Pronto. Verbo ser. Essa é uma concordância também bem particular. Você já está vendo lá no título em vermelho. Concordância particular, dúvida danada. Os Lusíadas os Lusíadas são uma obra de Camões, Luís Vaz de Camões. Olha a grande dúvida. São 5 horas ou é 5 horas? Danou-se. 500 quilos de feijão é muito, é pouco, são muito, são pouco para a feijoada. Ah, Maria, 500 quilos de feijão. Bote feijão nisso, hein? Ah, minha amiga, é feijão demais. Vamos lá, cheirosinho cheio de talquinho. Particularidades do verbo ser, que em geral se comporta como verbo de ligação, tá? Você tem algumas situações que vale a pena lembrar. Antes mesmo de trabalhar os casos de concordância com o verbo ser, porque assim, quando ele é verbo de ligação, vou colocar aqui para riba. Quando ele é verbo de ligação, ó, ele vai indicar estado, qualidade, tá? Quando ele é verbo intransitivo, ou seja, um verbo que não tem complemento, não precisa, né? Intransitivo, o que é que ele vai indicar? Ele vai indicar hora, distância. Então, tudo isso deve ser considerado. Bom, em geral, dentro do critério de verbo de ligação, indicativo de estado e qualidade, a concordância do verbo ser é invariável. Então, faz colocar singular ou plural, mas alguns casos aí merecem atenção, né? Nos casos em que é exigido plural ou singular, dependendo da situação. Então, assim, ó, como o verbo de ligação, ele concorda em geral com o sujeito. Todavia, há casos em que ele pode concordar com o predicativo. Quando a gente diz pode, não é uma concordância obrigatória, veja bem. Se eu digo tem que concordar, é uma coisa. Se eu digo pode, é possibilidade. Então, fique ligado aí nos termos. Veja aí. Se o sujeito for constituído pelos pronomes tudo, isso, isto, aquilo, e o predicativo estiver no plural, veja aí, ó. O verbo ser concordará normalmente com o predicativo. Quer dizer que a concordância dele também com o sujeito não é informal, gente. Então, nós temos dupla possibilidade de concordância nesses casos. Ou seja, há uma preferencial, mas também não quer dizer que a outra está descartada do ponto de vista formal. Então, vamos marcar aqui o que a gente está considerando aí como núcleo do sujeito, tá? E o que é o predicativo, só para os bebezinhos lembrarem? Predicativo é um termo que vai qualificar o sujeito, que pode estar representado aí, além do substantivo, por qualquer outra classe, né? Veja esse exemplo, ó. Tudo seriam lembranças passageiras. Vou mostrar para vocês aqui o que é o sujeito. Tudo, pronome definido, substantivo, sujeito. Olha aí, ó. Esse termo aqui, embora não seja um adjetivo, aqui atua como se fosse, né? Modificando o núcleo do sujeito tudo. Isso aqui que a gente está chamando de predicativo. Não é predicado, gente, viu? Não vão confundir, não. Não é a mesma coisa. Predicativo do sujeito. Então, tudo seria lembranças passageiras. Então, ocorre que você pode concordar também assim. Tudo seria. Recapitulando, levo o verbo a plural para concordar com o predicativo que está no plural. Essa é a concordância preferencial, mas também posso fazer a concordância no singular, levando o verbo ser aqui, ó, ao núcleo tudo. Então, tudo seria. Ó, aquilo eram fantasias de infância, então, aquilo era. Lembrando, eram fantasias, era aquilo. Certo? Preferencial com o predicativo que estiver no plural. Então, pessoal,
Vai estar lá, esses slides todos estarão lá para você revisar essa aula quantas vezes você precisar. Agora, eu lhe digo e lhe afirmo, querido estudante, preste bem atenção. Desculpem. Se vocês não abrirem uma gramática normativa para treinar aquelas questões mais tradicionais de marca correta, não gosto desse termo não, acho muito excludente, mas vamos lá. Para aprender só, marca inadequada, marca adequada, julgue os itens em adequado e inadequado, encontre desvio em relação ao registro padrão, quanto à concordância, em qual dos itens há dupla possibilidade de concordância, desse tipo aí. Bom, agora é o seguinte, tem situações, gente, em que um dos núcleos, né, que vai estar ligado aí pelo verbo ser, vai ser um nome próprio, ou nome de pessoa. Então, aí esse núcleo vai forçar a concordância, tá? Porque, de toda forma, o substantivo próprio tem prevalência sobre outras expressões, nesse caso aí. Então, é obrigatório que você concorde com o núcleo que representar o nome próprio ou o nome de pessoa. Os Miseráveis são uma famosa obra do escritor francês Victor Hugo. Tá aí, ó. Agora, há quem conteste isso aqui, viu, gente? Tô logo avisando. Tem gramáticas que aceitam os miseráveis E aí, estaria a concordância implícita com a palavra obra. É um livro, é uma obra famosa do escritor Victor Hugo. Eu acho que é assim que pronuncia. Victor Hugo e François. Então, vou colocar aqui um asterisquinho, ó. Os Lusíadas. Vou colocar o verbo aqui nas letras azuis e maiúsculas. É ou são o azul? Não, vermelho. Uma epopeia. Epopeia, que é um poema narrativo que narra os feitos heróicos de um povo ou de um homem. Vasco da Gama, Camoniana, na descoberta do caminho, as Índias. Olha aí, Denise. Então, há quem conteste isso, por isso que eu coloquei lá o asterisco. Como eu não sei por qual gramática normativa vocês vão estudar, então estou logo avisando que vocês vão encontrar essa dissidência aí, tá? Esse cisma. Se o sujeito se referir a coisa ou objeto, o verbo ser concordará de preferência. Vou até marcar bem aqui para você esse termo de preferência, para você não achar que é obrigatório, gente. Tá bem aqui, ó. Eu botei entre vírgulas para destacar mesmo. De preferência com predicativo. Quer dizer, não é, de novo, uma concordância obrigatória. Então, você está vendo que essa concordância do verbo ser, ela é um pouco mais flexível, né? Em relação a outras que a gente já tem visto aí. Até então. A tristeza são os dias perdidos da juventude. Então, veja que aqui a gente tem um sentimento, né? E lá do outro lado a gente tem dias. Então, tanto faz, a tristeza são, a tristeza é. Indiferente. O banco eram, ou o banco era, duas tábuas estreitas e ásperas, tá? Mais. Pronomes retos. Aqui eu quero que você preste atenção, porque é uma concordânciazinha mais fechada. Quando usam pronomes retos como sujeito, o verbo ser, ó, sempre concorda com eles. Ou seja, se os pronomes retos estão lá, expressos como sujeito, portanto, pronomes substantivos, o verbo concorda com os pronomes retos. Vou lhe mostrar. Veja aí, ó. Ele é os pilares de nossa casa. Veja que não vai ficar muito legal. Eles são os pilares, ó. Então, veja que lá no sujeito eu tenho um pronome reto, terceira pessoa, ele. E no predicativo, a gente tem o substantivo adjetivado pilares. Nós vamos dar prioridade para o núcleo que é representado pelo pronome pessoal do caso reto. Por isso, jamais eles são, viu? Muita calma nessa hora. O advogado aqui és tu. Veja que eu tenho advogado aqui no predicativo e no sujeito tu. É só você colocar na ordem, ó. Tu és o advogado aqui. Vou até botar o T maiúsculo, né?
Falha minha. Pronto. Agora sim. Tá vendo? E aí, ó, com quem que esse verbo está concordando? Perceba que ele está na mesma vibe aqui do pronome tu, que evidentemente vai levar o verbo à segunda pessoa do singular. És tu. Pretérito, foste tu. Esse pretérito perfeito, né? Tu eras, pretérito imperfeito. Enfim. Aí, gente, faça um paralelozinho com o que a gente costuma dizer. O homem da casa que é tu, a mulher da casa que é tu, a pessoa da casa que é tu. Ó, a gente não costuma, no registro informal, principalmente na fala cotidiana, ter muita preocupação com isso, né? Atenciones. Quando há na frase dois pronomes retos, o verbo ser concorda com o primeiro. Primeiro que aparecer. Ó, tá aí marcadinho. Ele está, pronome pessoal do caso reto, terceira pessoa, e nós, também reto de segunda. Veja aqui. Eles são, ó, eles não são, nós. E o primeiro aqui que aparece, ó, nós, que eu não marquei, e o segundo eles. Vou concordar com quem? Com o primeiro que aparece, ó. Então, vamos lá. Primeiro, segundo. Aqui de novo. Primeiro, segundo. E note que sempre o verbo ser vai concordar com o primeiro, ó. Eles são, nós somos. Vamos tentar concordar com o segundo para ver se fica legal? Eles não somos nós. Eles não somos nós. Nós não são eles. Jogando na terceira pessoa, né? Fica assim. Estranho, né? Então, eles não são nós. E não, eles não são... Meu Deus, não somos nós. Não, essa concordância aí, ó. Não é formal não, viu, neném? Por isso que deu aquele videozinho no YouTube famoso, minha gente, daquele rapaz que pelejava para produzir uma frase que é: as árvores somos nós. Ele ficava só, as árvores somos nós. Deus é o fruto e nós somos as árvores. As árvores somos nós. Aí ele é... Calma, o tempo todo tentando pronunciar isso aí. Vamos fazer umas questõezinhas aqui, neném, sobre concordância? Vamos arrasar? Bom, olha aí. Eu, como não gosto de palavra certa e errada, né? Essas expressões, preferi colocar aí nessa atividade para a gente analisar, à luz do registro padrão, portanto, da gramática tradicional, essas construções, tá? Vamos lá, a primeira letra A. A organização dos festivais declararam que não haverá eventos. Bom, vamos conversar, né? Vamos conversar, porque assim... Primeira coisa que a gente faz é identificar o núcleo do sujeito, gente. Uma dica bem boinha para vocês. Bem maravilhosinha, bem top. Maravigold. Identifique logo o sujeito, beleza? Se ele for um sujeito com determinante, identifique o núcleo ou os núcleos, se for o caso. Também muito importante observar a ordem que esses termos estão dispostos na oração. Se direta, se indireta. Tudo isso aí é critério para interferir na concordância. A gente já percebeu que o verbo está no plural. Vamos agora identificar aqui o sujeito com marcar textinho. O sujeito inteiro, tá, gente? Com marcar textinho amarelo. Ok, ó. Organização dos festivais. Pronto. A gente já viu que o núcleo do sujeito está modificado e o núcleo será, ó, organização. Gente, olha, houve um pequeno problema aí, né? Aquele velho problema de, em geral, por desatenção, se concordar o verbo com um especificativo do sujeito, sendo que esse sujeito está no singular, porém o especificativo dele está no plural. Por desatenção, faz a concordância atrativa, que nesse caso, gente, não é abonada pela norma. Então, fazendo a adequação ao registro formal, a organização dos festivais declarou. Explicando para você com bastante detalhes porque que essa é uma construção informal. Porque tá bem aqui, ó. Mas tia Sorão disse que o bando de pássaro voou, ou o bando de pássaro voou. Sim, mas lá o núcleo do sujeito é um coletivo. Presta atenção, não é o caso. Não é o caso, tá bom? Inadequado.
Chegou as encomendas. Já percebemos que a ordem não é direta. Vamos colocar na direta? As encomendas chegou? Na linguagem formal, sim. Mas nós estamos à luz do registro formal. As encomendas chegaram. Então, outra construção que está informal dentro desses parâmetros aqui. Por quê? Vou colocar aqui, ó. As encomendas, só botar na ordem direta, ó. As encomendas chegaram. Pronto. Talquinhos. Mais de um candidato foi aprovado na primeira fase. Foi o que a gente viu sobre a expressão mais de um. A gente viu que, em geral, o verbo, ele vai concordar com a expressão numérica que está aqui dentro, que no caso é um. Ó, um. Então, eu tenho aqui, ó, o verbo auxiliar da locução foi. Nenhum problema, né? Mais de um candidato foi, mais de 10 candidatos foram. Simples assim. Exceções, quando a expressão mais de um aparecer repetida, ok? Mais de um deputado, mais de um senador comparecerá à sessão plenária. Ou então, se a expressão sozinha estiver acompanhada de verbo de reciprocidade. Mais de um adversário cumprimentaram-se. Mais de um carro se chocaram no acidente. Pronto. Então, aqui está adequado. Vai aparecer um formal aí. F de formal, tá? Cerca de 200 candidatos concorreram a algumas vagas oferecidas pelo serviço público. Bom, aí nós temos uma expressão partitiva, né? Cerca de, tá? E essas expressões costumam levar o verbo a concordar no singular ou no plural. Cerca de 200 candidatos concorreram, cerca de 200 candidatos concorreu, concordando com o próprio núcleo. Então, essa construção aqui não é informal, não. Ela é formal, por isso é finho para ela. Sou eu que resolvo esse problema. O que vai chamar a atenção da gente? Que aí nós temos duas orações e que aparece bem aqui o pronome relativo que como sujeito. Se é ele, o que, o relativo, eu tenho que concordar com o antecedente dele, que no caso aqui, ó, é o pronome reto eu. Portanto, eu resolvo. Então, nessa construção também, perfeitamente, a concordância respeitou as exigências do registro formal, tá? Se fosse o que? Sou eu que resolvo ou sou eu quem resolve? Porque o quem faz essa mesma concordância que o que, ou seja, vai considerar o antecedente, ou então o próprio quem leva o verbo à terceira pessoa de singular, tá? Só abrindo aí, sou eu quem resolvo com eu, ó, resolvo, barra com quem resolve tudo. Pronto, ó. Aí nós vamos ter aqui eu levando o verbo a primeira do singular e quem levando o verbo a terceira do plural. Independente do pronome ou do substantivo que estiver aqui, ó, imediatamente antes do relativo quem, você se resolver sempre concordar com quem, vai levar o verbo sempre à terceira pessoa do singular, tá? Então, possibilidades analisadas. Vamos mais, cheirosos. Questão de número 2. Ainda são casos especiais, menino. Tem mais. Concordância do verbo ser. Foi só para a gente não ficar só na teoria o tempo todo, para descansar um pouquinho, né? Bom, é uma grande dúvida saber como concordar o verbo ser quando, no caso, há a ideia de quantidade. Bom, nós vamos concordar com o predicativo, que normalmente é expresso por palavras como muito, pouco, suficiente, enfim, ó. Vou marcar aqui o que a gente está chamando de predicativos. Aí, ó. Muito, suficiente. Concordância é essa. Indicação de horas, datas e distâncias. É um caso em que ele é um verbo impessoal, tá, gente? Então, ele tende a concordar com a expressão numérica. Entende? Não. Retiro o que eu disse. Deve concordar com a expressão numérica.
Embora eu deva lhes alertar do seguinte detalhe. Verbos impessoais levam o verbo à terceira pessoa do singular. Então, o verbo ser é, dentro desse contexto, uma excepcionalidade. Ele vai concordar com o numeral. Aí você vai ver se ele está indicando realmente hora, data e distância. Veja aí, ó, como é que faz. Hoje são 29 de novembro. Já são 12 horas? Por quê? Agora vamos às explicações mais detalhadas. São, percebendo que o numerador é 20, portanto, maior que 1. São, percebendo que o numeral 12, portanto, é maior que 1. Então, qual a possibilidade de levar, nesses casos, o verbo ser ao singular? É uma hora. Ou então, uma hora foi ótimo, hein? É uma hora. Ou então, o numeral uma seguido de uma fração. É 1h59, né? É 1h15. Bom, concorde sempre com o numerador, tá? Então, a lógica é essa. E aqui, gente, na marcação de datas, hoje são 29 de novembro. Presta atenção que também é possível dizer hoje é, tá? Por que isso é possível, apesar do numeral 20 ser maior que 1, como eu falei para você? Que a palavra implícita pode ser dia. Por essa mesma lógica aqui, ó. Aqui é concordância nominal, mas é um caso muito parecido. Já é meio-dia, ó, e meia. Perceba que não é meio, não. Aqui é meio concordando com o substantivo masculino dia, e aqui é meia concordando com o substantivo feminino hora. Então, existe uma lógica aqui, portanto, a concordância também pode considerar palavras que estão elípticas, implícitas, não estão escritas, mas podem ser inferidas. Então, nenéns, aqui, ó, hoje são 20, também, ó, formal, hoje é, por quê? Posso concordar com a expressão dia. Olha aí, ó, hoje é dia 20. Pronto, entendeu? Aí você me pergunta, sim, mas e se a expressão dia aparecer escrita? Ou for falada? Bom, aí é outro babado, vamos colocá-la, porque aí coloquei entre parênteses para dar a ideia de que ela está subentendida. Vamos colocar aqui, ó. Agora eu vou colocar hoje é dia. Hoje é dia 20, pronto. Se eu coloco a palavra dia, acabou a possibilidade de plural. Aí eu tenho que concordar com ela, tá? Hoje é dia 20. E passa a régua. É isso que o registro formal diz, tá bom? Atenção, olha aí, ó. Quando se empregar a palavra dia, que eu não destaquei, mas vou destacar agora, pode-se concordar desta forma também. Hoje é dia 20 de maio, tá vendo? Agora eu concordo só com ela, tá? Que ela tá aqui, ó, expressa. Já é meio-dia? Meio-dia, metade do dia. Como é que eu vou levar esse verbo plural? Já são meio-dia? É metade do dia. Tenho que concordar com essa ideia, tá? Nesses casos, o verbo está concordando com o dia. Concordância ideológica assilepse. Bom, essa é uma concordância especial para a gente finalizar a nossa aula de hoje, tá? Eu não vejo problema, acho até uma certa, vamos dizer assim, criatividade daquele educando que resolve escrever um texto formal com silepse, embora ela seja perigosa, né? Muito bem-vinda, por exemplo, no gênero como artigo de opinião, que em geral pode ser escrito em primeira pessoa, né? De singular ou plural. O nome já diz, artigo de opinião, né? Mas na dissertação escolar eu não recomendaria. Embora eu não julgue que seja um problema. Porém, a silepse é uma figura de linguagem. E aí alguns avaliadores podem pensar com toda a propriedade, bom, dissertação escolar é texto formal, é linguagem denotativa, não cabe, portanto, espaço para linguagem figurada. Eu acho exagero, né? Mas quem sou eu na fila do pão? Então, eu recomendo não usar essa concordância lá não, viu, gente? Que é uma concordância realmente especial.
vocês viram que a maioria gritante dos casos que a gente viu aqui vai considerar as palavras que estão escritas, tá? Em alguns casos implícitas no contexto, mas a silepse ela é uma concordância de ideia. O nome já diz concordância ideológica. Então, ela nunca vai concordar com a palavra que está lá, e sim com aquela que está subentendida. Ó. Vossa Majestade é um pronome de tratamento que levaria qualquer adjetivo ao masculino, ao feminino, aliás. Mas aqui, ó, quando a gente joga no masculino, a gente está considerando que Vossa Majestade aqui é um homem, tá? É isso, ó. São Paulo pareceu-nos encantadora. Óbvio que eu não estou concordando com a palavra São Paulo, mas com a ideia de que São Paulo é uma cidade. Então, tudo é ideia. Nestes dois exemplos, a concordância do adjetivo foi feita com as palavras rei e cidade, já que Vossa Majestade é utilizado para reis e rainhas. O masculino dá a ideia de que é um rei. São Paulo, que levaria ao masculino entre aspas, levou o adjetivo ao singular porque é a ideia, a cidade. Espero que você tenha aprendido muita concordância. Obrigada pela companhia. Bom fim de até a próxima. Tchau, tchau.